Abre a sua Bíblia comigo, né? Nós não temos ainda aqui a nossa tela, mas nós já estamos contemplando aqui uma tela de projeção linda que vai vir. Glória a Deus. E qual que é o livro? Qual que é a carta? Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Amém? Vou ler até o versículo 11. Vou ler até o 12. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno ao Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito poderoso, né? Porque hoje nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, um culto de celebração. Mas o que eu gostaria de falar para você, algo que o Senhor ele tem colocado muito no meu coração, é sobre um crescimento em maturidade. E se for para me dar um título para essa mensagem aqui hoje, eu ia colocar da semente ao fruto. E esse texto, por mais curto que pareça, ele tem um ensino muito profundo. Porque aqui, apóstolo Paulo ora pela essa igreja, que se reunia ali, naquela região. E ele ora ali, desde que soube, né, não deixando de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. E é tão interessante que quando a gente vai ver essa oração, a gente não vê que o apóstolo Paulo está apenas orando para que eles alcancem a salvação. O apóstolo Paulo não está aqui fazendo uma oração apenas para que eles encontrem a Cristo ou para que eles sejam salvos, mas que eles produzam frutos, para que eles frutifiquem em toda boa obra e sejam fortalecidos e depois perseverem. Então esse texto aqui ele tem muitas palavras que ao ler ela salta dos nossos olhos, apontando para uma caminhada cristã, apontando para uma caminhada ali, uma trilha a ser seguida, vamos dizer assim. E o alvo para nós como cristão, a gente tem até um curso, né, que chama maturidade. O alvo nosso é alcançar essa maturidade, né? O alvo nosso é alcançar essa maturidade. Nós temos vários exemplos bíblicos falando sobre a respeito da fé e da nossa caminhada com Deus, falando sobre criança, sobre criança, sobre meninos, sobre jovem, sobre pais, que já é um pouco mais maduro, e é muito importante a gente observar isso, porque aqui, apóstolo Paulo tinha ouvido a respeito da fé daqueles irmãos, ele tinha escutado a respeito da fé deles, que era uma fé perseverante, da fé que eles tinham em Deus, que eles tinham em Cristo. Então eles começaram muito bem, porque primeiro eles creram nesse evangelho, eles creram na palavra, eles creram, fala comigo, crer. Então eles creram, o apóstolo Paulo sabia que eles tinham essa fé, e tudo começa no crer, não é verdade? Nós precisamos crer, sem fé é impossível agradar a Deus.
Nós precisamos crer para nós podermos receber essa salvação. Né? O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então nós precisamos crer nesse Evangelho. E o primeiro passo que nós temos aqui, da nossa caminhada de fé, é esse início do conhecimento de Deus. Aqui ele está falando sobre o conhecimento. No versículo 9, ele diz: não deixe de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele está falando que nós precisamos crescer nesse conhecimento. E o início desse conhecimento é o novo nascimento. E é muito forte porque aqui na ceia a gente celebra isso, o novo nascimento. Nós participamos aqui da ceia do Senhor, após nós, como ato publicamente, nos batizarmos, então nós estamos habilitados para participar da ceia do Senhor como a família de Deus. E isso simboliza que eu e você, o quê? Nascemos de novo. Quando nós ali somos batizados, né, o batismo, a imersão, significa o que? A morte para a velha criatura, e você nasce uma nova criatura. Então o início da nossa jornada é um novo nascimento, é um progresso desse conhecimento que é pleno, que é grandioso. Isso começa primeiramente por reconhecer Cristo. Reconhecer Cristo. Não é assim que a palavra diz? Quem confessa o Senhor diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então nós reconhecemos o Senhor, nós reconhecemos o Senhor com o nosso testemunho, com a nossa vida. E nesse início do novo nascimento, a gente tem sede pela palavra, não é assim? A gente tem muita fome, né? Você vê essas crianças aqui da igreja mesmo, os bebezinhos comem, né? Rapaz, tem muita fome ali, está comendo, né? A Helena ali está mamando e mama de novo, e toma leite, come, né? Daqui a pouco começa a descobrir os novos alimentos e quer comer, e tem uma sede. E quando nós nascemos de novo, nós também temos essa sede, a sede pela verdade. Né, porque nós conhecemos a Cristo, então nós temos essa sede, e no novo nascimento, nós já experimentamos uma mudança de vida. Fala comigo, mudança de vida. E cada um de nós é de uma forma, porque no novo nascimento, nós experimentamos uma mudança de vida, cada um experimenta esse processo de uma forma diferente. E é muito legal a gente ver esses exemplos até na palavra do Senhor. É muito interessante a gente ver isso até na palavra do Senhor. Um exemplo, Nicodemos. Nicodemos era aquele tipo de homem que ele chegava ali, ele buscou entender primeiro. Ele queria entender, falou, mas como assim que nasce de novo, né? Ele buscou entender, ele não fez uma entrega tão radical assim. Mas a gente pode citar o exemplo também de Zaqueu, que ele já viu Jesus passar, já subiu em cima da árvore, manifestou publicamente, falou, não, entra na minha casa, né, vai entrar na minha casa, vai transformar a minha vida, a transformação, a gente até canta o louvor, né, quem nunca cantou, né, o louvor de Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, muda tudo, né, então tem mudanças ali, tem pessoas que já iniciam esse novo nascimento. Nós podemos citar também o exemplo do apóstolo Paulo, que é um exemplo muito radical. Ele estava indo, perseguindo os cristãos, e depois ele já volta, aparece, convertido, com encontro com Deus, pregando a palavra. Meu Deus, então, quando nós experimentamos esse novo nascimento, cada um, ele tem uma forma de experimentar esse novo nascimento, mas é importante eu e você entender, que esse processo, se ele não aconteceu, ele precisa acontecer, nós precisamos experimentar essa mudança de vida, porque a nossa caminhada cristã, ela não começa na religião, ela não começa na religião, ela não começa numa placa de igreja, não. Tem muitas pessoas que têm um encontro com Cristo, além dessas limitações denominacionais, vamos dizer assim, porque a igreja de Cristo é eu e você. Ontem eu e a Adriana fomos no lanche, e lá uma jovem teve um encontro com Cristo, ela recebeu o Senhor ali. Então, esse novo nascimento, ele não está relacionado com a religião, com uma placa, com uma denominação, não. Todos precisam nascer de novo, todos precisam nascer de novo. É muito forte. Quem já nasceu de novo aí? Glória a Deus, aleluia. Então tem um novo nascimento, aí a gente começa essa infância, né? A infância espiritual, que a gente começa a aprender essa vontade de Deus, que ainda nesse versículo 9, né? Que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre esse transbordar, do pleno conhecimento. E em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala
sobre alcançar, até que alcançamos a plenitude. Então, existe algo muito pleno, existe algo muito desejável para nós, né? Que é essa maturidade. Então, nessa infância aqui espiritual, nós começamos a aprender os fundamentos da fé, os princípios elementares da fé, e nós começamos a buscar a vontade de Deus, não é assim? Quando a gente é novo na fé, a gente pede oração, fala: irmão, eu estou com dúvida nisso, eu preciso de ajuda nisso, eu estou discernindo a vontade de Deus, se é para me casar, se é para me estudar, se é para me fazer isso, se é para me fazer aquilo, se é para me mudar, se é para me ficar, se é para me sair da casa dos meus pais. Você está ali tentando discernir a vontade de Deus para você naquele tempo, conhecer a vontade de Deus também, mais bíblica, de a questão de caráter, de postura. Então, nessa infantilidade, nesse momento de infância espiritual, ainda nós somos muito dependentes. Nós somos dependentes. Nós necessitamos do ensino, necessitamos de uma porção do ensino, nós necessitamos de uma base, como por exemplo a gente vê lá em Atos, no capítulo 2, fala que a igreja permanecia unida na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Então é muito importante, quando nós iniciamos a nossa caminhada, e o que acontece, irmãos? Muitas pessoas se perdem aqui, porque eles até recebem o Senhor, até nascem de novo, se assim eu posso dizer, até experimenta desse novo nascimento, mas quando ela precisa estar num ambiente onde vai conduzir ela, vai apontar ela para Cristo, um ambiente de comunhão, de discipulado, de cuidado, acaba se perdendo. E é muito forte que tem gente também que para aqui. Às vezes a pessoa nem regride, vamos dizer assim, né? Porque só de você estar parado, você está regredindo. Mas ela estaciona aqui nessa infantilidade. Ela estaciona nessa meninez. E até existe uma repreensão na palavra do Senhor, em Hebreus. Eu vou até abrir aqui com vocês, Hebreus no capítulo 5. Hebreus no capítulo 5, o versículo é o 11 e 12, que diz assim: 12. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vós se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais. Perdão, gente, deixa eu mudar vou mudar a minha versão aqui. Agora sim, vou mudar a versão, que diz assim, ó: pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Aqui, essa repreensão do escritor aos Hebreus fala sobre pessoas que já deveria ter saído da infância, já deveria ter alcançado, obrigado, hein? Estou me sentindo agora um pregador pentecostal, que usa aquela toalhinha, né? Oh, glória, aleluia, amém. Eu quero uma toalhinha bordada assim, ó, pastor Zilbo, que eu vou colocar ela no ombro aqui, ó. Glória a Deus. Prepara aí, produção. Dá uma glória a Deus aí, igreja, amém? Então, igreja, o que acontece? Vocês estão entendendo? Era já para essa pessoa ser um maduro, ser um adulto na fé, mas o escritor aos Hebreus está repreendendo eles, porque olha, já era para você estar comendo um tutano, já era para você estar comendo aquela feijoada, né, pastora? Já era para estar comendo aquele osso de corredor. Cadê os cuiabanos, né, Eliseu? Mas aí, o que eu vou ter que fazer? Uma papinha. Outra vez eu vou ter que falar com vocês coisas elementares da fé. Você já podia estar ensinando a outros, você podia estar ministrando a outros, a igreja podia estar avançando muito mais, entende? A igreja podia estar avançando muito mais. Você, como essa infância ali, né, você já podia estar uns passos a mais. Mas nessa infância é importante entender
o nível que essas pessoas estão, porque às vezes é assim, nós convidamos a pessoa para vir para a igreja, ela nasce de novo, e de repente a gente, né, cumpriu a missão, e não é isso. Nós temos a responsabilidade de alimentar essas pessoas, nós somos responsáveis por isso, de cuidar, de discipular, de trazer para a comunhão, levar para tomar um café, orar por essa pessoa, nós somos responsáveis por isso, porque quem é novo na fé, ele precisa ser cultivado com amor, com ensino, né? A pessoa que é nova na fé, ela precisa dessa atenção, e aí essa pessoa, ele vai evoluindo, ela vai evoluindo, e ela começa uma juventude espiritual. Aí na juventude espiritual, porque é uma pessoa nova na fé, a gente tolera algumas coisas dela, não tolera? Por exemplo, a pessoa é nova na fé, falou um palavrão, eu vou falar, não, ele é um novo convertido, se bem que aqui na igreja tem um novo convertido, já tem 10 anos aí que estão falando palavrão ainda, mas nós estamos orando, em nome de Jesus, brincadeira. Ó, o que acontece? A pessoa é nova na fé, você tolera um palavrãozinho dela, fala, não, é novo na fé, é novo convertido, está tranquilo, né? Mas aí quando a pessoa ele já começa a evoluir, começa a chegar na juventude, aí vamos para o versículo 10, se você está com sua Bíblia aberta aí, você vai acompanhando, que diz o seguinte, no versículo 10, dessa maneira poderão viver de modo digno, fala comigo, modo digno. Então aí já está falando do quê? Sobre uma postura, vira para o seu irmão e fala, postura. Já estava falando sobre uma maneira de viver, e é muito poderoso, porque essa instrução que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses, ele também faz à igreja de Éfeso, dizendo, olha, não sejam mais como tolos, vivendo na inutilidade dos seus pensamentos, não vivam mais como vivem os nécios, os gentios, aqueles que não têm Deus, porque eles xingam, eles falam palavrão, eles usam roupa qualquer uma, eles não têm aí, no Instagram eles postam nude, postam foto lá do jeito que quer, mas agora não, você nasceu de novo, entende? Então o apóstolo Paulo, ele fala basicamente a mesma coisa lá para a igreja de Efésios, olha, agora, você que nasceu de novo, você iniciou uma caminhada com Cristo, agora existe uma maneira digna de viver, existe uma maneira digna de viver, que quando nós olhamos para a pessoa, ela nem precisa falar, fala, nossa, mas você é cristão? Você é crente? Né? Se você já escutou isso de alguém, fica feliz, né? Pelo menos você já está vendo que a sua postura, já está uma postura transformada. Então as pessoas olham para nós, falam, nossa, mas você é cristão, você é evangélico, né? A pessoa vê uma diferença. Por quê? Por conta da maneira que essa pessoa está se portando. Porque a partir do conhecimento, vem a prática. A partir do conhecimento, vem a prática. Nós precisamos praticar aquilo que nós estamos recebendo. E é muito forte, porque nessa fase que nós estamos crescendo espiritualmente, é onde a gente recebe muitos ataques do inimigo. Muitos ataques nós recebemos do inimigo quando nós decidimos crescer espiritualmente. É acusações, a gente recebe acusação, a gente recebe ataque espiritual, porque ele não quer que a gente avance. Nesse momento a gente tem que romper com o passado, romper com algumas ligações, a gente tem que resistir à tentação, no momento da juventude, e vai exigir um pouco de nós, a gente tem que começar a servir a Deus, envolver com as coisas dele, né? Porque até outro tempo nós estávamos servindo a nós mesmos, servindo as orgias, servindo esse mundo, a concupiscência da carne, mas agora não, agora eu nasci de novo, agora eu quero servir a luz, eu quero servir esse Deus, então nós precisamos ser ativos. E é muito forte esse exemplo, que nós temos vários exemplos na palavra, não peguei todos, mas vamos colocar o exemplo do filho da fé, do próprio apóstolo Paulo, Timóteo. Quando quando Paulo encontra Timóteo, ele recebeu o testemunho ali da igreja, falando, nossa, Timóteo, né, a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd, eu não sei se a ordem é correta, porque às vezes a gente inverte, né, mas elas ali deram testemunho, que ele era um jovem maduro, era um jovem que estava ali resistindo, que estava tendo testemunho, era dedicado, então é um momento que nós vivemos. Por exemplo, outro jovem, exemplo de Josué, ele foi discípulo fiel de Moisés, ele cresceu ali para poder liderar aquele povo,
Nós podemos falar do próprio Davi. Davi, ele foi um jovem. Quando ele enfrentou aquele gigante, ele era jovem. Ele era apenas um jovem. Mas ele já estava enfrentando as dificuldades, as provações. As provações. E nós, irmãos, nessa juventude, nesse crescimento espiritual, muitas vezes nós não avançamos, porque às vezes nós até queremos correr das batalhas. Nós às vezes queremos correr de alguns desafios propostos por Deus para nós, para nos amadurecer. Mas não dá, nós precisamos enfrentar. Nós precisamos passar por isso. Porque esse crescimento espiritual, ele envolve a prática. Envolve nós nos colocarmos disponível para Deus agir em nós. Como foi o próprio Davi, né? Você vem afrontando o exército do Deus vivo, eu vou contigo em nome desse Deus poderoso. Nós precisamos colocar em prática, obedecer, temor a Deus, obedecer ao Senhor. Então, aqui, nesse nível de maturidade, já começamos a obedecer a Deus, naquilo que nós já sabemos. Nós já começamos a obedecer. Nós começamos a obedecer ao Senhor. Né? Vamos continuar lendo aqui, ó. Vivendo a forma digna do Senhor, para o seu inteiro agrado. E aí, frutificando. Então aqui nós já vamos passando, nós vamos evoluindo. Aqui eu estou vivendo de uma forma digna. Após eu viver de uma forma digna, como eu já mudei minha postura, agora uma coisa vai me acompanhar, que é o fruto. O fruto ele é algo que é natural da pessoa que está crescendo em Deus. O fruto ele vai ser manifestado. Então o que acontece? Aqui você vai crescendo, você vai vivendo de um modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Porque o objetivo, irmãos, desse crescimento é frutificação. Fala comigo, frutificação. É para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não alargou as nossas tendas só para nós ficarmos mais confortáveis. O Senhor está largando as nossas tendas, porque se Ele está largando o espaço dessa tenda, é porque tem que caber mais frutos aqui dentro. E em nome de Jesus nós vamos ver frutos manifestados na sua vida, na sua família. Já está nascendo criançada aí, né? Glória a Deus, tem uns que estão na aljava, já está para nascer aí, em nome de Jesus. Tem os outros filhos que nascerão de novo, que o Senhor vai mandar. E o Senhor nos trouxe, o Senhor quer que eu e você cresçamos. Por isso, irmão, que a estratégia de Satanás hoje nas igrejas, e eu disse isso aqui quarta-feira e eu vou repetir, no momento de intercessão e oração aqui na igreja. O que vai fazer Satanás temer não é a gente abrir mais essa igreja aqui nessa rua, não. É quando eu e você começarmos a dar fruto para o Senhor. O Brasil, irmão, tem muita igreja. E nosso prefeito até disse numa reportagem, eu estava lendo, que ele falou, eu gostaria que o Cuiabá tivesse um monte de igreja. Eu falei, é legal essa ideia. Mas, irmãos, quantidade não quer dizer qualidade. Entende? Nós vemos aí anos após anos, o cristão evangélico só tem aumentado na estatística. E os divórcios também aumentado. Pastores divorciando. Pessoas casando de novo. Imoralidade. Princípios deturpados. O que nós precisamos é de pessoas maduras espiritualmente, posicionadas. Pessoas avivadas. Por isso, irmãos, que nós como igreja, nós recebemos uma visão de Deus. E nós vamos fazer isso esse ano e muito provavelmente vamos continuar no ano que vem. Todo começo de mês vamos estar orando e jejuando juntos como igreja. Para quê, pastor? Porque nós precisamos de uma bênção? Não. É para nós crescermos espiritualmente. Para nós silenciarmos a voz do nosso eu, para nós podermos conhecer essa vontade, esse pleno conhecimento, para que nós possamos fazer aqui, como o apóstolo Paulo diz, viver como inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós não amadurecemos e frutificamos, nós adoecemos, e um fruto doente, podre, o que acontece quando um fruto está podre ali na fruteira? Ele vai apodrecendo o outro. E é isso que acontece na igreja, não é diferente. Por isso que o inimigo ele quer paralisar, ele quer nos paralisar. Então nós precisamos crescer, nós precisamos ser esses crentes maduros,
Nós precisamos contar com a ajuda um dos outros para nos alcançar essa plenitude, viver essa frutificação, ver o fruto de Deus sendo manifestado na nossa casa, na nossa vida. Porque essa maturidade, gente, nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que agrada a Deus, que produz frutos, que produz esses frutos e ainda impacta a vida de outras pessoas. Glória a Deus. E esse processo ele não para, é um processo contínuo. Fala comigo, contínuo. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos, mais frutificamos. Glória a Deus. E essa marca, irmão, da maturidade, é uma estabilidade espiritual, sabedoria, o caráter de Cristo. Você conhece pessoas estáveis? Às vezes a gente passa por essa, a gente é tentado ser um crente instável. Ah, hoje eu vou orar, amanhã eu não vou, a gente fica naquilo, né? Mas não é isso que Deus tem para nós. Estabilidade, uma vida devocional inegociável, sabedoria, o caráter de Cristo em nós, produzir discípulos, que é isso que o Senhor nos ordenou. Vão e faça discípulos, manifestar o fruto do Espírito. Essa é a maturidade. Um crente maduro, ele é paciente. Ou um crente maduro é impaciente? Não, um crente maduro ele é paciente, ele é longânimo, ele ama. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar, porque os frutos eles são a evidência. É a evidência dessa maturidade. Sem fruto não tem maturidade. Sem fruto o crente está estagnado. Vamos continuar lendo, a gente já está caminhando para o final, aqui no versículo 11. Então, irmãos, amadureceu, pastor? Beleza, tranquilo? Vamos ver. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder. Aleluia! Quando nós estamos maduros, irmãos, por isso que Satanás não quer que a gente cresça espiritualmente. Porque quando a gente está maduro, quando a gente está crescendo em Deus, o Senhor nos enche de poder. O Senhor nos enche com a tua unção. E Ele nos enche com a sua glória. Aqui, ó, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. E em toda a perseverança e paciência com alegria. Irmãos, quando você vê uma pessoa, aí é o ápice. Paciência e alegria na mesma frase, e perseverança. Perseverar, paciência e alegria. Esse é o ápice da maturidade, hein? Fala, meu Deus. Ou uma coisa ou outra, Deus. Ou é alegria, ou é paciência, ou é perseverança. Não, mas é possível, porque quando nós estamos maduros, nós perseveramos alegres. O Senhor, Ele nos alimenta, o Senhor, Ele nos sustenta com o seu poder. E isso, irmão, quando a gente olha isso aqui, você fala, pastor, isso é impossível, porque não depende de mim, não depende de você. Só quando eu e você somos fortalecidos pelo poder de Deus, e detenhamos essa glória de Deus na nossa vida, nós conseguimos perseverar, nós conseguimos permanecer inabaláveis, nós conseguimos ir adiante, nós conseguimos ali, ó, remar, nós conseguimos ter força, irmãos, para perseverar e paciência, com alegria. Glória a Deus, porque esse fruto, ele é sustentado por esse poder de Deus. Esse fruto ele é sustentado por essa perseverança, porque, irmãos, a caminhada de fé, ela é uma caminhada perseverante, porque o fruto, ele precisa, para que haja mais fruto, tem que vir a poda, não é assim? João capítulo 15, fala sobre a frutificação, e a frutificação ali acontece naqueles que estão ligados em Cristo, e permanecem em Cristo, e as palavras de Cristo permanecem neles. Então nós perseveramos em Cristo, na sua palavra, então nós começamos a ver esses frutos sendo manifestados, no nosso casamento, na nossa família, na igreja, aonde nós estamos. Isso chama constância na fé, irmãos. O Senhor está chamando nós para nós sermos esses crentes constantes. Quantos votos nós já fizemos para Deus, nós não cumprimos? Ah, não, dessa vez, Senhor, vou fazer isso, e de repente a gente deixa de lado.
Ah, Senhor, eu vou servir na sua obra, eu vou fazer isso. Olha, eu vou abrir minha casa, vou fazer um culto aqui com a minha família, não sei quantas coisas às vezes você fez, de repente vem e começou a inconstância, deixou de lado. Isso não é maturidade, irmão. Maturidade é perseverança, é paciência, é alegria. Se a gente for falar de perseverança, a gente pode falar do nosso amigo Jó, né? Perseverança e meia dor. Vamos falar outro que perseverou fiel, Daniel ali, ele tinha tudo para não perseverar. Porque é assim, né, irmãos? Quando a gente está inconstante, a gente já tem umas 10 alternativas para dar uma desculpa, né? Falar, não, mas a minha inconstância é por conta disso, disso, daquilo. Ah, mas eu parei, olha, não está dando para me fazer isso por conta disso, disso, disso. Mas isso não é um sinônimo de maturidade. Sinônimo de maturidade é fidelidade constante a Deus. Daniel, ele estava no meio da Babilônia, ali uma podridão, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Apóstolo Paulo, que situação, preso, encarcerado, várias prisões, acorrentado, e as suas últimas palavras é: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele perseverou até o final. O Senhor está chamando você, irmão, para perseverar. Eu não sei qual é a área da sua vida, talvez você tenha deixado de perseverar. Mas essa palavra não é só tratando de o que eu preciso fazer, eu tenho que viver de forma digna, não, é para nós perseverar.